presidente americano Donald Trump disse que o líder russo Vladimir Putin está, entre aspas, maluco. Isso acontece depois do maior ataque aéreo da guerra da Rússia contra a Ucrânia que tem acontecido na madrugada de ontem para hoje. Trump falou à imprensa e usou essas palavras, falou também coisas similares em suas redes sociais. A resposta não fica só nas palavras. O chanceler alemão Friedrich Merz confirma que Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido, todos removeram limites para o uso de armamentos cedidos por essas potências para a Ucrânia. Antes havia algumas restrições quanto ao seu uso, território russo adentro, ou quanto a que tipos de alvos, quanto a que tipo de uso poderia haver. Essas restrições, segundo o chanceler alemão disse hoje, poucas horas antes da gente entrar no ar, foram removidas. A gente cobre os últimos desdobramentos na Ucrânia, conforme o presidente americano Donald Trump parece mudar de postura no que diz respeito à forma como ele vinha lidando com Vladimir Putin. A gente fala ainda sobre a Índia se tornando a quarta maior economia do mundo. Era a 10ª há 10 anos atrás e fez um salto incrível em termos econômicos. Mas, quando a gente fala de geopolítica, vai além disso. A ascensão econômica da Índia tem uma série de particularidades que significam muito para o futuro da geopolítica da Ásia, para a segurança na Ásia e, mais amplamente, para a forma como as peças se configuram no tabuleiro globalmente. A gente fala disso de repressão transnacional. Uma série de manifestantes foi preso na Malásia durante uma visita de Xi Jinping. É um comportamento ecoado pelo mundo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos citou preocupações, a gente já viu coisa parecida na Argentina e até no Brasil. A gente vai a fundo a respeito de repressão da China, fora da própria China, em países pelo mundo, mesmo com cidadãos desses próprios países passando tempo atrás das grades. Isso e muito mais indo adiante, essas serão umas coberturas especiais. A gente começa antes com o nosso giro de notícias, a começar pelo seguinte: a Procuradoria-Geral da República, vamos às nossas manchetes do Brasil e do mundo, a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao STF a abertura de um inquérito contra o deputado em licença Eduardo Bolsonaro pela atuação nos Estados Unidos. Ele que nos Estados Unidos tem alegado que o Brasil vive um regime de exceção e tem se articulado com políticos, com outros órgãos locais a respeito do assunto. O procurador-geral Paulo Gonet acusa Eduardo de usar tom intimidatório para interferir no julgamento de Jair Bolsonaro e também solicita depoimentos, monitoramento das redes sociais e esclarecimentos por parte de Jair Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, sobre as atividades do filho. Isso vem depois de, na semana passada, o secretário de Estado, Marco Rubio, ter confirmado numa audiência do Congresso que sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal estavam em análise e eram muito possíveis. A pergunta, vinda do congressista Mills, como se fosse um deputado nos Estados Unidos, lá eles chamam de representantes, incluía uma citação sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o julgamento era ilegal, e Marco Rubio só falou sobre as sanções, não rebateu a alegação a respeito do julgamento. Tudo isso, claro, vem num entremeio que permeia a política dos dois países. A gente tem um trecho do que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, licenciado, disse nas suas redes sociais. Vamos conferir. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil. Muito bem, ouvimos um trecho então. Ele continuou qualificando a medida nas suas redes sociais como injusta e desesperada. Fica a citação então do deputado federal Eduardo Bolsonaro. A gente vai dali então agora para a Ásia. Falamos do seguinte: o chanceler das Filipinas afirmou no domingo que o país está aberto a novos acordos com a China para preservar a paz no Mar do Sul da China, apesar de crescentes tensões e conflitos. O Mar do Sul da China é um dos pontos nevrálgicos da geopolítica mundial, um ponto de alta tensão. Apesar da China, das Filipinas, poderem parecer países distantes, muito do comércio global passa por ali. E esse corpo d'água é amplamente disputado, não só pelas Filipinas e por Pequim, mas pela forma como o regime chinês encara toda a região. A gente tem aqui ao meu lado, na sequência, um mapa. Esse mapa que vocês veem agora ao meu lado é precisamente o Mar do Sul da China. Essas linhas coloridas são o que a China reivindica como seu próprio território. Essa linha vermelha, a infame linha de 9 traços, como é chamada, que circunda toda essa região, todo esse território talvez seja uma palavra estranha, afinal de contas é uma região aquática, mas esse território marítimo, vamos colocar nesses termos.
é reivindicado pela China. Em 2015, um tribunal internacional em Haia julgou que não havia legitimidade para a reivindicação da China, em especial quanto às Filipinas. Entretanto, seguem tensões entre os dois países. O chanceler das Filipinas afirmou... Perdão. O chanceler das Filipinas afirmou no domingo que o país está aberto a novos acordos com a China para preservar a paz na região. Ainda pontuando China, a gente vai falar agora, ainda mais adiante no programa, nas nossas coberturas especiais sobre Rússia e Ucrânia. Mas tem uma questão agora que envolve pontualmente a China, e é a seguinte. A China estaria envolvida, segundo a inteligência ucraniana, fornecendo insumos militares à Rússia, incluindo maquinário, produtos químicos, pólvora e peças para indústrias de defesa. Isso é o que diz o chefe da inteligência externa, Ole Ivashenko. Ao lado vocês veem uma matéria que inclui uma entrevista com ele, onde ele comenta a respeito do assunto. Ele diz que foram identificadas pela inteligência ucraniana 20 fábricas russas beneficiadas. Ele falou pelo menos de 5 colaborações recentes entre russos e chineses no setor aéreo com envio de peças. Pequim nega envolvimento militar direto. Kiev já impôs sanções a 3 entidades chinesas anteriormente, e outros países também relataram a possibilidade de que a Rússia estivesse utilizando a China para evadir sanções, tanto com as coisas que usa como importação, como insumo, na busca por, então, insumos para a indústria, quanto utilizando a China e outros aliados como uma forma de exportar, de fazer os bens chegarem no mercado internacional, evadindo sanções dos Estados Unidos e da Europa. Falando agora de um outro tipo de guerra, temos uma pausa na guerra tarifária. Trump decidiu adiar para o dia 9 de julho a entrada em vigor das tarifas de 50% sobre produtos da União Europeia. Isso veio depois de uma ligação com a Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, que chefia a Comissão Europeia, é o órgão executivo, como se fosse uma presidente da União Europeia. E von der Leyen teria pedido para o Trump mais tempo para negociar um novo acordo comercial, e ele afirmou que foi um privilégio conceder a prorrogação. O anúncio fez o euro, as ações europeias também subirem, e Trump tem pressionado por uma União Europeia com mais abertura ao mercado americano. Bem, ele disse que espera um acordo, aspas, rápido e decisivo. No Oriente Médio, enquanto isso, Israel pretende ocupar 75% da faixa de Gaza em até 2 meses. A gente tem a matéria do jornal israelense em língua inglesa, o Times of Israel, aqui ao lado. Até 2 meses, 75% da faixa de Gaza. Isso é o que informam as Forças de Defesa de Israel, as IDF. Eles estão no meio de uma ofensiva que envolve a expulsão da população palestina para 3 pequenas zonas do território, enquanto as forças israelenses tomam parte do restante para eliminar as infraestruturas do Hamas. Segundo o plano militar, então a população civil seria concentrada em diferentes zonas, em 1/4 da faixa de Gaza, e ao mesmo tempo Israel instalaria centros de distribuição de ajuda humanitária operados por uma empresa americana sob proteção militar. Isso no meio, claro, de muita polêmica quanto ao que acontece na faixa de Gaza. Desde o fim do último cessar-fogo, frágil desde o início, Israel afirma ter atingido quase 3 mil alvos e matado ao menos 800 combatentes do Hamas. Isso vem na esteira de declarações anteriores de Netanyahu, quando falou que a guerra só acabava com o cumprimento dos objetivos militares. Uma Gaza livre do Hamas e sem a capacidade militar de articulação para outro ataque similar ao do 7 de outubro de 2023. Ele citou mesmo que um requisito era ainda a implementação do plano de Trump quanto a uma remodelação de Gaza, talvez com os Estados Unidos assumindo de alguma forma o território. Apesar de muitos detalhes não estarem claros, essas eram as palavras de Netanyahu. A gente tem mais palavras vindo de Bibi Binyamin Netanyahu. A informação é a seguinte: Netanyahu criticou os líderes da França, do Reino Unido e do Canadá após os países ameaçarem adotar sanções contra ele caso a guerra em Gaza não cesse. Vamos lembrar, houve uma ameaça de ações concretas por parte desses 3 países por volta de terça-feira da semana passada. Ele acusou os 3 países de favorecerem o Hamas e voltou a rejeitar o reconhecimento de um Estado palestino, afirmando que isso equivaleria a premiar o terrorismo para ele. Os ataques contra Israel e o assassinato de 2 funcionários da embaixada em Washington seriam para Netanyahu prova dessa ameaça. Ele criticou ONU e o TPI, o Tribunal Penal Internacional, acusando eles de parcialidade contra Israel. Com a ONU é um caso que se estende há mais tempo, alegações desse tipo. Mesmo Hillel Neuer, que é talvez o chefe da UN Watch, talvez a principal organização de ONGs que monitoram o trabalho das Nações Unidas, cita isso. Agora, com o TPI, o Tribunal Penal Internacional, é outra questão. Netanyahu é acusado no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, junto do ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant. No TPI é um caso mais delicado. Muita gente acusa que o procurador Karim Khan seria uma figura parcial para lidar com o assunto, tanto por alguns laços familiares dele, quanto pela sua própria herança étnica.
A gente volta aqui para a Europa, se a gente falava de França e Inglaterra quanto a Israel agora, 11 países da União Europeia, liderados pela Áustria e por Luxemburgo, estão pressionando por mudanças na nova lei contra o desmatamento que entra em vigor em dezembro de 2025. Para quem acompanha a pauta de perto sabe que protestos de agricultores quanto a como a regulação ambiental pode estar tolhendo a sua capacidade de produzir não são novidade. As imagens de tratores nas capitais europeias circularam no mundo ao longo dos últimos anos. Uma nova legislação ambiental entra em vigor em dezembro de 2025 e há, segundo a agência Reuters, então, novos protestos. O grupo que protesta quer regras mais leves e um adiamento da aplicação dessa medida. O que essa lei, que vem então em vigor em dezembro de 2025, implicaria porque os agricultores desses países protestam? A lei exige que produtos como soja, carne, óleo de palma e café tenham origem livre de desmatamento. Empresas que descumprirem podem ser multadas em até 4% do faturamento. 4% do faturamento. Segundo os países, as novas regras são desproporcionais e não seria impossível implementar leis que penalizam a produção europeia. Isso é o que dizem os manifestantes. A gente aguarda os próximos desdobramentos e teremos mais cobertura sobre a Europa vindo num segmento especial amanhã. Agora, vindo para a América Latina, novas eleições na Venezuela, novas críticas. A situação é a seguinte: a eleição legislativa por parlamento na Venezuela foi marcada por centros de votação esvaziados e denúncias da oposição sobre repressão. O governo do ditador Nicolás Maduro, apesar da baixa participação visível, afirmou que mais de 9 milhões de eleitores compareceram às urnas, cerca de 42% dos registrados para votar. A oposição boicotou essa votação, alegou que havia falta de credibilidade depois das eleições presidenciais de 2024, e a gente vai lembrar, Carter Center, outras organizações e mesmo as provas apresentadas pela oposição a Maduro mostravam que aquela eleição na Venezuela, a presidencial do ano passado, sofria de pesadas dúvidas e casos demonstrados de fraude. Mais 70 pessoas foram presas às vésperas da votação, incluindo, sem surpresas, o opositor Juan Pablo Guanipa. Mesmo com protestos e denúncias, o partido governista venceu, que surpresa, 23 das 24 disputas por governadores e manteve controle da Assembleia Nacional. Encerrando então o nosso giro de notícias, nossas manchetes do Brasil e do mundo de hoje, a gente vai para o Equador. O Equador, que sofre um problema muito grande com criminalidade, Daniel Noboa se reelegeu no país buscando combater as gangues que operam por ali, que vão desde organizações criminosas brasileiras, segundo algumas reportagens, até venezuelanas como Tren de Aragua, e se tornou um ponto nevrálgico do tráfico de drogas internacional, então um país para ser observado com cautela. Daniel Noboa tomou posse no sábado por segundo mandato, com 37 anos, muito jovem, ele que vem de uma família de produtores de banana muito famosos no Equador. 37 anos, ele reafirmou o compromisso de combater o crime organizado e atrair investimentos privados para fortalecer a economia do país. Durante a cerimônia, ele prometeu seguir com reformas em linha com o acordo firmado com o Fundo Monetário Internacional. É o início de um mandato completo de 4 anos. Ele, depois de instabilidade política no Equador, estava no poder somente depois de 2023 e depois de eleições antecipadas. A segurança pública é a prioridade. A gente falou sobre uma série de organizações criminosas atuando no Equador e o Porto de Guayaquil é aí o lugar onde tudo se reúne. Há estimativas da organização Inside Crime, mais de 10 organizações criminosas que usam o porto para escoar drogas, e ali é um hotbed, um caldeirão de uma série de organizações criminosas que utilizam o porto de Guayaquil para escoar drogas. Essas são as